Começando mais um FECAM Acessível Debate. Meu nome é Piara Bosque, eu sou consultor em comunicação aqui na FECAM. Eu sou um homem de estatura mediana, cabelos pretos, barba preta. Estou usando uma camisa azul marinho. Estou aqui acompanhado hoje do nosso consultor em acessibilidade, que é o Paulo Sudowski, e também com a secretária de Inclusão para a Pessoa com Deficiência e para Desporto de Blumenau, que é a Gisele Quiroli. Está aqui, vai ser a nossa entrevistada nesse programa desta semana. Secretária Gisele, a sua experiência é inédita, é a primeira secretaria municipal para esses temas. E eu queria saber assim, como se deu a construção dessa secretaria e como a sua trajetória ajudou a criar essa experiência. Perfeito, Piara. Olá a todos. É com muita alegria que eu estou aqui. Eu sou Gisele Quiroli, secretária de Inclusão da Pessoa com Deficiência para o Desporto de Blumenau. Eu sou uma pessoa de cor de pele branca, olhos verdes, cabelos medianos, loiros, claros. Tenho mais ou menos também 1,59 m de altura, que é super importante esse meio. E eu tô com uma camiseta azul, neste momento, uma calça branca também. E nesse momento, Piara e Paulo, eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, parabenizar a FECAM e o seu trabalho em conjunto com a FECAM, Paulo, em relação a ser pioneiro enquanto federação de municípios quando se trata do tema inclusão e acessibilidade. É muito importante que nós façamos esse papel, então, parabéns FECAM, parabéns meu amigo Paulo. Bom, Piara, respondendo a sua pergunta, eu já tenho 20 anos de luta na causa, são 20 anos, sou formada em educação física, e venho da modalidade tênis de mesa, onde me mudei aqui para Florianópolis com 19 anos de idade e eu tive meu primeiro para-atleta na modalidade. E aí começou a minha história de amor com o paradesporto. Então, foi do paradesporto que a gente chegou nesses 20 anos depois, nesse momento da criação da secretaria. No início, Piara e Paulo, eu comecei a rodar o Brasil com a modalidade tênis de mesa e percebi que o que era garantido na lei da educação, que na época era a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, lá dizia que toda criança tinha o direito do acesso ao esporte no contraturno, Paulo. E eu percebi que no Brasil, essa lei, esse direito não era garantido pelos municípios. Então, quer dizer que toda criança tinha o direito do acesso no esporte contraturno, mas as crianças com deficiência não. Eu sempre falo que aí, Piara, eu tive o plim no meu coração. E aí eu senti essa missão em mim, eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, de lá para cá, foi 20 anos realmente de muita luta, que eu queria construir, sim, a maior política pública de paradesporto escolar no Brasil, dentro de uma Secretaria de Educação, garantindo esse direito e transformando vida, que é o que o paradesporto faz. E como é que isso resultou agora, a partir desse ano, numa secretaria específica? Perfeito. Depois eu mudei para Blumenau, eu comecei o trabalho lá como voluntária e a gente conseguiu, então, né, Paulo que vem acompanhando há muitos anos o nosso trabalho, se tornar uma das referências nacional. Então, em 2020, Piara, quando a gente já estava num processo de começar além do paradesporto, está incluído dentro da Secretaria de Educação, o paradesporto, né, como a gente sonhava, eu levei os argumentos ao prefeito Mário, porque o paradesporto, Paulo, a gente começou a trabalhar além do esporte. Começamos a incluir o paratleta no mundo do mercado de trabalho, começamos a diagnosticar vários tipos de necessidade, aonde Blumenau ainda não tem a política pública municipal voltada à pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala de empreendedorismo para a pessoa com deficiência, aonde a gente fala, Paulo, em dar suporte às famílias que têm filhos com deficiência, inclusão no mercado de trabalho, nós ainda não construímos enquanto cidade e também enquanto Estado de Santa Catarina uma política pública estadual. Então, Piara, eu levei esses argumentos ao prefeito Mário e ele prontamente entendeu e falou, nós vamos então fazer essa secretaria para que a gente possa agora ir além do paradesporto e trabalhar todas as áreas da vida das pessoas com deficiência do nosso município. Paulo, quer fazer uma pergunta? Claro, Piara. Primeiro, é um prazer estar aqui com a Gisele, né? E a primeira vez também estar contigo, Piara, gravando aqui o nosso podcast, que a gente grava todos os meses aqui, desde do ano passado, né? A gente grava esse podcast falando sobre inclusão e acessibilidade. Um prazer receber a Gisele aqui como a primeira secretária de inclusão, de acessibilidade de pessoas com deficiência do Estado de Santa Catarina. Me audiodescrevendo rapidamente, sou um homem branco, com poucos cabelos escuros, visto uma camisa preta aqui com o emblema da FECAM.
Então, Gisele, primeiro parabéns aí pelo desafio, né? Blumenau sendo referência. Assim como a FECAM também né? Em todo o estado tem federação de municípios, então o movimento municipalista é muito forte no país, nos estados. E a FECAM é a primeira a ter um setor voltado para trabalhar a inclusão, para trabalhar a acessibilidade. E Blumenau, da mesma forma, a primeira também município de Santa Catarina a ter uma secretaria voltada para esse segmento, que é o nosso segmento de pessoas com deficiência. Quando se fala tanto em redução disso, redução daquilo, né, falar uma criação de uma secretaria, realmente o prefeito lá foi muito ousado. Então, parabéns para ele, parabéns para ti pela vontade, e é um tema que tem que ser colocado mesmo. E, Gisele, eu fui lá, né, a gente fez um treinamento com vocês, até vamos fazer mais coisas juntos, foi muito legal, foi muito boa a participação que a gente teve aquele dia lá com o teu pessoal, que é uma equipe enorme, muito grande lá, o Piara, não é uma secretaria que só tem a secretária, a direção executiva e 3, 4 coordenadores. Não, é uma secretaria aí muito grande, muito voltada mesmo para o tema. E, Gisele, nesse primeiro momento, os desafios são enormes, né? Não são pequenos, é o paradesporto, que já tem uma experiência grande, é o mercado de trabalho, é a acessibilidade lá no município, mas qual que tu acha que é o principal desafio nesse primeiro momento da Secretaria da Pessoa com Deficiência em Blumenau? Bom, perfeito, Paulo. Primeiramente dizer que a equipe de 40 professores do Paradesporto, o Paradesporto Escolar permanece na Secretaria de Educação, que é muito importante, né? Então, a gente vai trabalhar na Secretaria em relação ao Paradesporto, o adulto, qualidade de vida e o alto rendimento, fazendo essa conexão entre secretarias, que o Piara, é sempre o grande desafio da gestão pública, né? Exatamente. Tanto municipal, estadual, federal, como estive diretora nacional no Ministério da Cidadania, o grande desafio da gestão pública é trabalhar em conjunto, né, no movimento interministerial ou intersecretarial. Em relação à sua pergunta, Paulo, os desafios realmente são grandes. Eu estou contando os dias úteis da nova secretaria. A gente está no 24º dia útil da nova secretaria. Então, a gente está, neste momento, realmente montando a equipe. Nós fechamos uma equipe, então a gente começou desde a mesa, desde montar a equipe, realmente uma secretaria do zero. E estamos neste processo, Paulo, com um planejamento estratégico, né, criando essas metas, criando metas a médio, curto e longo prazo, os eixos de trabalho, mas com certeza um dos maiores desafios iniciais é a gente conseguir fazer pequenas entregas e grandes entregas, né? A gente parte primeiramente do desafio, Paulo, de mapear e diagnosticar primeiramente todos os serviços que nós temos dentro do governo municipal, dentro de todas as secretarias e também dentro do terceiro setor, que são as associações. O maior desafio dessa secretaria é conectar, é a gente realmente fazer com que a gente alinhe todos esses trabalhos e a gente consiga trabalhar em conjunto, prestando o melhor serviço para as famílias e para as pessoas com deficiência. Então, esse primeiro momento é realmente levantar esses diagnósticos, mapear todos esses serviços, seja na área da saúde, da educação, da assistência, do planejamento urbano em relação à acessibilidade, e não só na questão da acessibilidade arquitetônica, né, Paulo? A gente fala em acessibilidade, a gente fala em acessibilidade de comunicação e vários outros tipos. Atitudinal, que é a principal. Exatamente, exatamente, né, Paulo? Então, assim, a gente já começa agora, dia 15/3, já com uma palestra voltada aos servidores públicos, com a Daniela Sagaz e a paratleta Bruna, já falando sobre mercado de trabalho, empreendedorismo, desafios da mulher mãe com deficiência, mulher paratleta, mulher que trabalha devido ao Dia da Mulher, mas, Paulo, com o principal intuito de já trazer a questão dos servidores públicos. O nosso grande desafio agora é capacitar, formar os nossos servidores públicos. Eu sempre digo, chegar ao final do nosso governo, a gente não quer que seja, a gente conversa muito isso com o prefeito Mário, vice-prefeito Maria Regina, que não seja uma secretaria de governo, mas sim uma política pública, que é o que a gente vem trabalhando enquanto município, né? Então, é formar esses servidores, Paulo, para tudo que aconteça em relação a todos os serviços. Esses servidores já tenham dentro de si a questão de acessibilidade. Isso realmente é um grande desafio e nós estamos, né, Paulo, conversando sobre isso. Vamos começar, secretaria por secretaria, a também, além dos serviços, a capacitar esses servidores públicos, né? Então, o grande desafio é agora realmente mapear, diagnosticar, para que a gente possa criar essas metas e, ao mesmo tempo, já entregando pequenos serviços à nossa comunidade. O Paulo deu uma pincelada nisso, mas eu queria reforçar.
às vezes se fala muito, tá criando uma secretaria, ou se acha que a gestão importante é reduzir espaços. Qual é a importância de ter uma secretaria específica, desse diálogo no mesmo nível com todo o primeiro escalão de governo? Que diferença que isso faz no dia a dia, na hora de tratar esses temas dentro de uma máquina como é uma prefeitura, secretária? Perfeito, Piara. Isso é uma ótima pergunta, muito bem colocado pelo Paulo e por você, porque é o que eu levei ao prefeito Mário, que eu sempre digo. A gente tem um governo, uma prefeitura nas mãos, a gente tem que pensar em 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, né? Então, a grande questão da secretaria é ter uma equipe enxuta, técnica, pensando nas soluções e inovações voltada à inclusão 24 horas. Eu digo que nós vamos trabalhar para a área da saúde, para a área da educação e para todas as áreas, não fazendo o trabalho das secretarias, mas trazendo as inovações e as soluções para que a gente tenha uma cidade mais inclusiva. É uma questão, Piara, respondendo a tua pergunta, de ter uma equipe pensando tecnicamente 24 horas nessas soluções. E isso, com certeza, a gente vai impactar lá no empreendedor que tem que cumprir a cota de inclusão no mercado de trabalho, Paulo, para que esse empreendedor pense de uma forma diferente e a gente auxilie ele a começar realmente a incluir de verdade. E isso a gente impacta no desenvolvimento econômico da cidade. Então, não é gasto, é investimento. É pegar o empreendedor que tem o comércio, restaurantes e comércios e dizer, empreendedor, nós estamos aqui do seu lado para auxiliá-lo, para eles entenderem que a acessibilidade não está contra o empreendedorismo. Muito pelo contrário, né, Paulo? A pessoa com deficiência, a gente conversou muito sobre isso, também tem um valor financeiro, ela também tem dinheiro, ela também quer ir nos seus espaços. Elas consomem. Então, quanto mais a gente traz acessibilidade, não é só aí para a pessoa com deficiência, mas para todos na cidade. Então, a gente eu sempre digo que política pública se faz uma roda sustentável. Então, a gente tem que investir, sim, nessa questão de nova secretaria, pensando no desenvolvimento econômico, como a gente faz gerar renda novamente, voltando de imposto para a cidade. O Paradesporto vem fazendo muito bem isso, Piara. Ao mesmo tempo que a gente tem um grande investimento, a gente tem 150 empresas que nos apoiam, a gente tem grandes eventos, Paulo, junto, que já gerou mais de 3 milhões de renda para a cidade, junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro, junto às confederações e associações nacionais, pensando no desenvolvimento econômico, geração de renda para a cidade. Paulo? Com certeza, o investimento, né, da secretaria não chega nem a uma porcentagem mínima de quanto isso está trazendo de retorno, né, secretária? Assim, a política da pessoa com deficiência ela é transversal, óbvio, mas aí ao mesmo tempo fica naquela coisa, não, essa questão é na secretaria X, na secretaria Y, na secretaria Z, e acaba ninguém, Piara, fazendo esse trabalho. Sempre se deixa para depois. Quando você tem uma secretaria, que é a solicitação do CONAD, que é o Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, e da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que a gente também conversou num podcast passado, aí depois que vocês assistirem esse, quem não assistiu, assistam lá o podcast que a gente entrevistou. Inclusive que está muito bom, né, Paulo? Perdoe te cortar, está muito bom aquele podcast. Fomos a primeira também, uma das primeiras entrevistas que ela deu foi para nós aqui, né, no nosso podcast, então convido vocês a assistir o podcast aí anterior a esse, para que vocês tenham, 2 anteriores, tem da Fundação de Educação Especial, e lá uma das demandas dela para os municípios e estado é que esses órgãos existam, que esses órgãos sejam criados, e tem toda uma justificativa para isso, porque a pessoa com deficiência tem que ser protagonista dessa sociedade. Sempre se fala de vários movimentos sociais, de movimentos sociais X, Y, Z e tal, e do etc. O etc. sempre fica com as pessoas com deficiência. Então, quando se tem no mesmo nível de governo, de primeiro escalão, uma secretaria dessa, eu tenho certeza que faz a diferença. A Gisele participa de reunião de colegiado, né, Gisele? A Gisele participa... A secretaria fez vocês deixarem de ser o etc. Exatamente. Isso, perfeitamente. Até pegando o gancho, Paulo, se me permitires, claro. Enquanto eu estava diretora nacional lá no Ministério, eu tive, claro, algumas vezes na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, no governo anterior, e eu até, com certeza, tão logo eu vou estar com a secretária, que é catarinense também, com muito orgulho, né? Isso, aqui de Florianópolis. Exatamente, aqui de Florianópolis, é uma história muito bonita dela, muito competente, né? Muito bacana. E eu fiz uma pergunta lá que me impressionou muito e me deixou muito preocupada, porque eu fui perguntar aonde estavam, quantas secretarias municipais e estaduais voltadas à pessoa com deficiência tinha no Brasil, e a Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência não tinha esse número. Então, é um desafio para a nossa nova secretária também ter esses números, saber onde elas estão para a gente criar essa conexão.
é super importante. Naquele momento, realmente, a Secretaria Nacional não tinha esses dados. E eu não entendi o processo, né, mas naquele momento não tinha, então é um desafio para ela também, porque essa conexão, como você falou, é um pedido do CONAD, é uma situação, nós temos aí a nossa convenção, nós temos a LBI, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, traz todas essas leis, esses direitos, e como a gente organiza tudo isso se a gente tem uma equipe, o Piara, se a gente tem o acesso direto ao nosso gestor, ao nosso prefeito, né? Como que a gente faz esse processo sem um desenho completo do fluxo desses serviços dentro da nossa sociedade. Então, realmente, é um caminho sem volta e eu acredito muito que com essa nova secretaria podemos servir de exemplos ao nosso estado de Santa Catarina e aos demais municípios também. Falando essa questão do exemplo, como é que isso pode ser replicado para municípios, não só municípios do porte de Blumenau, que é um dos maiores municípios do estado, e a gente atende, como a senhora falou, uma população superior a 300 mil habitantes, Florianópolis, Joinville, Criciúma, Chapecó, tem cidades desse porte que a gente consegue visualizar uma estrutura própria da secretaria. Mas como levar esse tipo de ação também para os pequenos e médios municípios? Lembrando que Santa Catarina tem mais de 70% dos seus municípios não tem 10 mil habitantes. Então, e às vezes não consegue ter uma estrutura, mas tem que ter atenção. Como é que isso pode ser levado? Bom, uma sugestão, né, aos municípios menores, com certeza, a quantidade de pessoas, é que se tenha pelo menos uma diretoria, né, Paulo? Diretoria, uma gerência, uma coordenadoria. Perfeito. Exato. Por favor, Paulo. Ligado aí à Secretaria de Governo, né, Gisele, ligado ao próprio gabinete do prefeito, porque, como tu falou, cidades pequenas, 70% dos municípios catarinenses têm menos de 10 mil habitantes. Então, muitas vezes tem secretária que assume duas pastas ao mesmo tempo. Então, vai criar mais uma pasta para a pessoa com deficiência. Nesse caso, a gente sugere, igual a Gisele falou, de uma gerência, uma diretoria, uma coordenadoria, que o município tenha algo, a nossa sugestão é que o município tenha algo para dar resposta à demanda da pessoa com deficiência. Algum lugar que a pessoa com deficiência possa procurar para ser atendida, para ser orientada, dentro da realidade de cada município. Mas uma gerência, né, uma diretoria, uma coordenadoria resolve com certeza essa demanda aí, né? Com certeza, eu tenho plena certeza que é um caminho para os municípios menores. A LBI, Gisele, e o Piara preconiza isso, está lá na LBI, que os municípios e os estados têm obrigatoriedade de ter os órgãos. Ele não cita de que forma, aí cada ente é independente. Com a sua especificidade, né, Paulo? E é muito importante, é muito importante a gente ressaltar aqui, a LBI traz todas essas questões, o Piara, seja a diretoria, a gerência, a coordenação, uma secretaria, nós precisamos desenvolver o plano municipal da pessoa com deficiência nos municípios. Blumenau nós não temos. E essa secretaria ela vem para debater com a sociedade, com o privado, com o serviço público, fóruns, todo o debate para que a gente se tenha o plano. Todo município tem um plano diretor, o plano de turismo, todos os seus planos. E a gente pega Santa Catarina, a grande maioria, eu não sei, isso é um dado que eu não tenho, Paulo, talvez vocês tenham, quem tem esse plano municipal e a política pública voltada à pessoa com deficiência no nosso estado? Porque o nosso próprio estado não tem. E isso é muito sério. Nós precisamos sim criar. E voltando ao exemplo, Piara, que você me perguntou, já tivemos vários municípios que entraram em contato para ver a nossa lei, Paulo, como nós criamos, como nós, além de criar, escrevemos essa lei, nós, além de criar a secretaria junto com o prefeito Mário e a aprovação de todos os vereadores por unanimidade, nós criamos o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, ligado ao conselho, que é muito importante os municípios terem esse conselho. Então, além da secretaria, nós ressaltamos a criação do fundo, que vai ser muito importante. E linkando nessa situação, eu não poderia deixar de falar, não sei como está nosso tempo, que nós vamos ter grandes projetos, inclusive para a área pública, quando a gente fala em capacitar as pessoas com deficiência para a vida pública. Eu sempre digo, claro, eu sou uma ativista da causa, a gente, né, Paulo, a gente sempre trabalha conectado, construindo isso em conjunto, isso é muito importante, mas eu quero muito que Blumenau tenha vereadores, secretários, prefeitos, vice-prefeitos, pessoas com deficiência. E isso vai ser uma das missões da nova secretaria também, preparar as pessoas com deficiência para a vida pública. Paulo? O movimento das pessoas com deficiência, o Piara, até pouco tempo atrás, ele vivia basicamente do assistencialismo, né? Primeiro lá na integração, o direito de existir, depois a integração, depois o movimento assistencialista. Hoje, né, Gisele, a gente quer um movimento protagonista e a gente conta com quem não tem deficiência, assim como você, que é uma ativista da causa. Eu falo que ter deficiência para você participar do movimento, ótimo, melhor ainda, mas desde que você seja qualificado, porque deficiência por si só
também não é currículo. Eu conheço pessoas com deficiência que, infelizmente, não têm o protagonismo, não fazem o trabalho que, né, você, a Rosicler lá de Joinville. Exatamente. Nossa rainha do paradesporto. E tem pessoas com deficiência de referência, como o Misael, que é o nosso presidente do Comitê Paralímpico, tem a secretária nacional Ana Paula, enfim, tem muita gente de referência com deficiência ou não. Então, deficiência por si só não é currículo, mas claro que a gente quer protagonizar também esse movimento e fugir daquele movimento puro, simplesmente assistencialista que tínhamos aí até pouco tempo atrás. Quando eu falo de assistencialismo, não estou falando de política de assistência social. Política de assistência social tipificada, a gente defende como os benefícios de prestação continuada e outros que a gente tem por aí. Estou falando de outras questões aí que a gente quer o movimento, sabe, né? Então, espaços como esse, coordenações, diretorias, gerências, secretarias, conselhos da pessoa com deficiência, que são a base, que são a caixa de ressonância da sociedade do nosso movimento de pessoa com deficiência, junto com as instituições também, dão esse protagonismo para a pessoa com deficiência. Você olha para dentro do Estado, para a estrutura do Estado, como é que está essa questão, como é que está esse setor, a pessoa com deficiência dentro do organograma do Estado? Agora que a gente está discutindo uma reforma administrativa estadual, dá para melhorar? Eu acredito muito que nosso Estado deveria avançar e criar a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, né, Paulo? A gente pega vários estados, né? Pega São Paulo, pega Pernambuco, pega Rio de Janeiro. São estados que têm a Secretaria Estadual, que avança muito, certo, Paulo? Né, nesse tema, e a gente precisaria muito. Nosso Estado, falando de paradesporto, né, precisa de mais apoio no paradesporto. Nós somos vice-campeão desse país, no maior evento paralímpico escolar do mundo, e a gente não tem apoio do Estado de Santa Catarina. Não é deste governo, isso é uma questão histórica. Eu estou há 20 anos, como eu, Paulo, a Rosicler, a Aninha, o Augusto de Laje, a Aline de Itajaí, o Douglas de Maravilha. São vários professores que a gente pode citar aqui, que são guerreiros, e a gente vai para as Paralimpíadas Escolares Brasileiras representando Santa Catarina, que é o maior evento paralímpico escolar do mundo, e a gente só perde para São Paulo, e olha que a gente já derrubou o estado de São Paulo. Então, poxa, por que a gente não... É muito forte. E Santa Catarina já venceu São Paulo no maior evento paralímpico escolar do mundo, pela força dos municípios, não pelo apoio do Estado de Santa Catarina. Volto a dizer, não é este governo que acabou de entrar, nem o passado. Isso é histórico. Eu estou há 20 anos tentando lutar, então a gente tem que virar essa página, hoje, Piara. Vocês estão na FESPORT e na Secretaria de Assistência Social, é isso? Hoje o Paradesporto em si, esporte, ele está na FESPORT, que paga o evento, faz o Parajesc e o Parajasc paga as passagens aéreas e uniforme para as Paralimpíadas Escolares Brasileiras, que lá é o Comitê Paralímpico que paga toda a conta, que investe nisso, né? É um momento, nós precisávamos de desenvolver os polos, Paulo e o Piara, por toda Santa Catarina. As nossas crianças com deficiência de Santa Catarina, elas estão crescendo sem esse direito garantido de acesso ao esporte. Ou o município faz, ou não se tem. O Estado, sim, deveria ser o guarda-chuva para que a gente avançasse e todas as crianças de Santa Catarina ter o seu direito garantido do esporte no contraturno. Isso é uma pauta. E quando a gente fala, né, Paulo, de mercado de trabalho, de empreendedorismo, nós temos o Cidade Empreendedora, que ontem eu estive com o Sebrae também, conversamos muito. Nós queremos o Cidade Empreendedora colocar inovações voltado à pessoa com deficiência. Vários municípios têm o Cidade Empreendedora do Sebrae, Paulo. Então, a gente deveria ter algo estadual também. E aí o mercado de trabalho, a gente fala de saúde, a gente fala de várias situações que a gente deveria ter um guarda-chuva enquanto plano municipal estadual, né, Paulo? Com certeza. O Piara, hoje a gente tem, né, Gisele, realmente na assistência social, tá o CONED, está lá, Conselho da Pessoa com Deficiência, mas ainda não tem um fundo da pessoa com deficiência, fundo estadual. A nova secretária, a dona Alice, a gente teve uma reunião com ela semana passada, ela disse que vai lutar por isso, a gente acredita, né? Lá dentro da secretaria tem uma gerência voltada ao tema, mas fica lá basicamente dentro da secretaria, dentro desta política, e então é o que a gente tem no estado aí. É uma gerência, se quer, é uma diretoria? É uma gerência, isso. Uma gerência voltada ao tema das pessoas com deficiência, mas acaba ficando aquilo que eu falei antes, né? Como não tem... acaba ficando, não, esse aqui é lá da política X ou Y, né? E aí acaba que não avança tanto como nós gostaríamos. Mas aí nosso papel, né, Gisele? Meu, teu... Do Piara aí também, Piara, vou te colocar, porque participou de um movimento de acessibilidade uma vez, você nunca mais sai, então... O bichinho vai morder, né, Paulo? E aí a gente vai na luta, que a gente tem que ser guerreiro. Contem comigo, obviamente. O secretário Gisele, o mandato está na metade, mandato do prefeito Mário, então tem um prazo de ação para essa primeira experiência da secretaria.
Qual o legado que a senhora espera deixar, assim, na conclusão deste mandato, nesses 2 anos que a senhora tem à frente? Perfeito. A gente colocou, todo mundo que votou no nosso prefeito Mário, na Maria Regina, na nossa vice, estava lá, votou no plano de governo. A gente vota em plano de governo, né? E estava lá a criação da secretaria. Por que a gente não criou antes? Porque tinha uma lei federal, devido à pandemia, que não podia se criar cargo, né? E essa lei caiu em abril de 2022, e eu voltei de Brasília em abril de 2022, assumi como vereadora, então deixamos para criar ela no início do ano. Então, realmente, Piara, você tem razão, o prazo é curto, estamos na metade, né, do nosso governo, e o intuito é deixar uma secretaria forte, protagonista em auxiliar todas as demais secretarias, capacitando esses servidores e fazendo esse guarda-chuva, esse plano municipal voltado à pessoa com deficiência, com esses serviços muito claro, criar todo esse mapeamento dos serviços para auxiliar melhor essas famílias e as pessoas com deficiência. Então, o desafio realmente ele é muito grande, 2 anos, por isso que nós estamos aí fazendo as metas de entregas pequenas e entregas longas, né, entregas grandes, mas o principal intuito é esse, fazer todo o diagnóstico, porque não se faz política pública sem diagnóstico, mapeamento, para que a gente possa deixar uma secretaria forte, unificada e unido todo esse trabalho de serviço governamental, não governamental, e que a gente tenha o pontapé inicial de uma cidade mais inclusiva para a nossa querida Blumenau. Bacana, esse foi nosso FECAM Acessível, FECAM Acessível Podcast, FECAM Acessível Debate, o nosso podcast mensal, como lembrou o Paulo. Prazer, Paulo, Gisele, muito obrigado pela conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade. A gente agradece, até a próxima.